Olá a todos, bom dia. Meu nome é André Malina e nesse vídeo eu vou tratar sobre a mercadorização dos bens culturais da humanidade. Bem, para falar sobre a mercadorização dos bens culturais da humanidade, a gente tem que recorrer e também tentar esclarecer um pouco sobre o que é mercadorização e o que são bens culturais. Bem, eu vou começar pelo último. O homem, ao longo da sua história, ele produz e constrói uma série de elementos para que ele consiga se relacionar com os outros homens. Mas, ao mesmo tempo, ele também constrói elementos e formas para que a relação dele com a natureza consiga trazer elementos para que essas relações se tornem melhores. Bem, existem coisas que são muito palpáveis, concretas, que nós podemos pegar e dizer assim, não, isto, por exemplo, é um computador, ou isto é um livro. Bem, essas coisas palpáveis e concretas, né, elas existem, elas têm um uso importante, mas nós temos outras coisas que não são tão palpáveis ou concretas, mas que nós também nos utilizamos e nos socializamos na medida que a gente toma contato com elas. Bem, essas coisas, né, elas estão presentes, por exemplo, nas características que nós temos das relações sociais, como a música, como o cinema, como o esporte, como tantos outros, a arte e a maneira pela qual a gente sente, né, algo ao ver uma obra ou uma equipe ou mesmo uma música, ou ainda sons que lembrem a música, ou jogos que lembrem algum esporte, ou filmes que lembrem o que é o cinema. Então nós temos uma série de características que não são só, né, computadores ou livros, mas são coisas que nos fazem sentir, pensar, refletir, ou mesmo nos entreter, né, de acordo com um certo tempo histórico e de acordo com o que a gente visualiza como importante nas nossas relações. E nossos sentidos, nossos sentimentos, também nos impõem coisas, né, que ultrapassam o limite do uso de algo, né, mais utilitário. Então, quando sentimos saudade, por exemplo, nós não podemos pegar e nos fixar em algo tão palpável, né, para definir o que é saudade. É algo complexo de ser definido. Liberdade, do mesmo modo, é algo complexo de se definir. Então, um bem cultural é aquele bem que você constrói nas suas relações sociais e aquele bem cultural acaba se fixando como algo importante para a vida humana e, através da história, este algo se mantém como importante. Então a música é algo importante, o esporte é algo importante e ele vem se fixando na humanidade através dos tempos. Bem, mas passando ao primeiro item, que é a questão da mercadorização, quando se fala em mercadorização, se lembra de mercadoria. O que significa mercadoria? Bem, diversos autores trataram desse assunto, né? E
acho que o mais conhecido, talvez, né, o mais conhecido das pessoas que trataram da questão da mercadoria foi Karl Marx, ou como se utiliza popularmente, Marx. O nome dele, na verdade, era Karl Heinrich Marx, mas se fala Marx. Marx tratou da questão da mercadoria em textos, mais especificamente num texto que ficou conhecido como a sua obra-prima, né, que é o Capital. E Marx colocou a mercadoria como um ponto de partida fundamental para se entender o sistema capitalista, ou, como também é conhecido, o modo de produção capitalista, aquilo que dá liga à nossa organização social. Tá? É a maneira, o modo pelo qual se produzem mercadorias. Veja, a mercadoria, então, para Marx, classicamente, ela diz respeito à maneira pela qual eu consigo transformar uma matéria-prima, né, normalmente oriunda da natureza, para até que ela se transforme em algo que possa ser comercializado, né, num mundo chamado valor de troca, na esfera de um mundo chamado valor de troca. Então, essa mercadoria tem um outro tipo de valor, que é o valor de uso, e na esfera do valor de troca, ela consegue, por a circulação dessa mercadoria mesma, ela consegue ampliar o capital que foi investido no início para que eu produzisse essa mercadoria. Bem, eu não vou pegar e aprofundar essa questão, né, da mercadoria, e posso aprofundar em outro momento, mas o importante é que esse capital que adquiriu matéria-prima, que comprou um maquinário, que contratou pessoas, consegue, a partir dessa matéria-prima, formar uma mercadoria que, num determinado momento, vai circular no mercado e que isso vai ter um rendimento para a pessoa que investiu esse capital para além dele mesmo. E a parte que produziu a mercadoria, ela acaba sendo explorada, que é o trabalhador comum. Acontece o seguinte: com mercadorias que vêm, que são de coisas que vêm da natureza, é um tipo de processo. Mas com a questão dos bens culturais, para que a gente entre na parte bem específica da mercadorização dos bens culturais da humanidade, é preciso que haja uma adaptação para que a gente compreenda como esses bens culturais acabam sendo mercadorizados. E eles o são na medida em que eu consigo transformar uma música, um filme, uma obra de arte em algo que, além de ter, né, um processo de exploração da própria pessoa que fez aquela obra, aquela música, ou que pratica aquele esporte, de forma adaptada, eu consigo extrair mais capital daquilo que foi investido, embora eu não possa dizer que essa mercadoria seja igual à produção de um lápis ou de uma caneta. Então, daí eu preciso compreender essa mercadorização como uma forma que a música, a arte ou o esporte, por exemplo, eles adentrem nesse meio que é de como se fosse uma mercadoria, para que alguma pessoa ou algumas pessoas adquiram, tenham lucros ou tenham uma condição de
ter mais rendimentos do que aquilo que foi investido. Então, veja, é um processo inverso, talvez, ao que normalmente a gente compreende. Imaginem o seguinte, um grande astro do futebol, né, que consegue ganhar um salário muito alto, né, e no conjunto desses grandes astros eu consigo ter uma equipe muito boa. E essa equipe muito boa atrai muitos torcedores. Mas ela precisa de um recurso, um dinheiro, né, que foi investido, ou um capital que foi investido, muito grande na formação dessa equipe e também na estruturação de todas as instalações e tudo que precisa para você ter uma equipe muito boa. Essa equipe muito boa, com grandes astros, né, para que ela sustente esses astros, as instalações e todas as coisas que ela precisa, né, para existir, ela tem que ter necessariamente no sistema capitalista, ela tem que ter recursos para que isso seja feito. E da onde vão vir esses recursos? Bem, esses recursos vão vir na medida em que eu consiga comercializar, né, esse bem que é o futebol. Então eu preciso ter jogadores que eu consiga produzi-los, né, a partir de um capital investido ou comercializados a partir de um capital investido, que ele tenha um sobrepreço, que ele tenha algo a mais do que o que eu produzi na formação desse atleta, ou que ele tenha algo a mais do que quando eu o comprei, digamos assim. Porque a palavra comprar para uma pessoa ela é muito ruim, mas ela é muito utilizada. Então eu comprei um jogador, um atleta, e além dele pegar e trazer, né, sentimentos como alegria, como tristeza por vezes, como euforia daquelas pessoas que admiram aquele clube, né, e trazer às vezes também resultados, ele consegue trazer um ganho para aquela equipe. Então o que eu fiz com isso? Eu estou fazendo um processo de mercadorização daqueles atletas. Mas só isso não basta. Então, se eu tiver, por exemplo, muitos adeptos, como se fala em Portugal, ou torcedores aqui no Brasil, eu consigo obter, né, uma série de possibilidades ligadas ao que se chama de propaganda, publicidade, mídia, marketing, etc. E aí eu vou tentar obter patrocinadores que venham a trazer recursos para que eu possa ter mais dinheiro mesmo para conseguir dar conta daquilo que eu tenho que gastar todos os meses, né, para pagamento dos salários, para pagamento das instalações, dos funcionários, etc. Mas também criar recursos em caixa para que eu possa também contratar outros jogadores, para que eu possa formar jogadores, para fazer essa, digamos, engrenagem girar e eu conseguir obter mais lucros, conseguir obter melhores resultados e conseguir ter cada vez mais torcedores. E eu faço isso ao mesmo tempo em competição com outros. Então, quanto mais eu consigo, menos os outros conseguem, né? Quem não consegue competir comigo, aí vai tendo, talvez, né, às vezes, menos torcedores, menos possibilidades de contratar jogadores, etc. Bem, mas não só isso. Na medida em que esse clube de futebol se torna, por exemplo, uma empresa, essa empresa ela pode abrir capital no que se chama de mercado financeiro,
né, que é um local onde se fabricam certas hipóteses econômicas e conforme a situação dessa empresa no mundo aparentemente real, né, também existe esse mundo que é mais artificial, que é o mercado financeiro, onde oscila o valor das ações que determinam o quanto vale aquele, no caso, clube de futebol. E aí, essa empresa, ela começa a depender de bons resultados, boas contratações, boas ações, que vão valorizar, entre aspas, essa empresa. Então, veja, para a gente pegar e sintetizar aqui, essa empresa que conseguiu, a partir de atletas, jogadores de futebol, formar uma grande equipe, conseguiu ao mesmo tempo uma série de coisas, né, que lidam com questões financeiras que vão dar a ela e aos seus acionistas, né, lucros em torno de algo que foi feito por pessoas e que é feito para pessoas. Então, as ações, atitudes que o clube vai tomar, elas muitas vezes deixam de ser em prol do clube ou das pessoas e passam a ser em prol do desenvolvimento daquele clube como uma empresa, o funcionamento de uma empresa. Quer a empresa do ponto de vista do comércio, quer a empresa do ponto de vista industrial da fabricação de jogadores. Ou seja, eu começo a artificializar formas de que a cultura, no caso futebolística, passe a ser algo importante do ponto de vista do clubístico da empresa e que dessa maneira eu consiga oferir cada vez mais lucros, resultados, etc. Tá? Bem, para a gente não se estender, eu vou pegar e falar que da arte e da música e vou pegar e vou condensar isso para depois tratar em outros vídeos, já que nesse vídeo a gente buscou tratar da questão da mercadorização dos bens culturais. Veja, o mesmo processo que acontece no futebol, ele pode se espalhar como na mesma proporção na música, na arte, e aí da arte especificamente o cinema, que a gente citou como exemplos aqui, né? E só que vão ter as suas especificidades. Então, o que se chama de mercado fonográfico, né, que vai buscar talentos ou pessoas que sejam adequadas a um determinado recorte de relações sociais, né, vai fazer com que este ambiente se transforme em mercadoria. Ou seja, a música, ela deixa de ser algo importante para a pessoa, para o seu desenvolvimento, para a sua reflexão ou para o seu entretenimento, né, para nos dar sentidos, e passa a ter algo mais. O que é esse algo mais? É uma medida em que o que importa não é isto. O que importa é quantas pessoas eu consigo atingir com aquela música para não só vendê-la, mas também criar um mercado comum, sinérgico, de várias outras coisas que possam ser comercializadas ou vendidas e que aquilo me traga também lucros. No cinema vai acontecer algo muito parecido, porque a indústria cinematográfica vai produzir filmes que possam atingir um público maior, ou pelo menos um nicho grande de público, que seja o suficiente para, além de bancar a produção cinematográfica, também
conseguir auferir lucros em cima dessa produção. Então, se numa produção investe-se 20 milhões, 50 milhões, 100 milhões, a comercialização, seja via cinemas, streaming ou vídeos, ela está em torno de 1 bilhão de retorno. Essa é a expectativa. Senão o filme se torna um fracasso. Então, para que haja um processo de mercadorização do cinema, isso precisa estar embutido essa questão do lucro com aquilo que eu faço. E aí, a questão da qualidade, né, ela, para a pessoa que faz que tem a intenção de obter lucros, ela não necessariamente vai importar muito. Apesar do clube de futebol aparentemente jogar bem, ter bons resultados ou astros, apesar de um filme ser aclamado como algo, considerado como algo bom ou interessante para a maioria da população, ou uma música ser veiculada muitas vezes nas rádios e nos espaços apropriados para isso, não necessariamente isso precisa ter uma qualidade superior desenvolvida ou que haja uma inovação naquilo. Precisa que haja pessoas que se disponham a escutar, a assistir ou a consumir o cinema, a arte, o futebol ou os chamados bens culturais, como eu disse lá no início. Portanto, sob essa ótica, tá, que, claro, não esgota a questão, e, claro, também você tem muitos autores que vão pegar e se debruçar sobre isso, para fazer esse debate de outras formas, né, mas, embora não esgote essa questão, é um olhar, um aspecto importante para a gente pensar, tendo como base, como eu falei no início, o filósofo e muito conhecido pelo viés da economia política, Marx, mas os desdobramentos que nós vemos no mundo atual com a questão da cultura, né? Então, como a cultura e as relações sociais, por conseguinte, elas acabam servindo de base para que no sistema capitalista, no modo de produção capitalista, a gente tenha formas de oferir possibilidades de lucro, de exploração de pessoas e possibilidade de, ao mesmo tempo, conseguir que muitas pessoas achem isso bom e até positivo, ou naturalize, ou fale que isso é normal, é do sistema, etc. E não necessariamente é assim. É preciso, então, que a gente reflita sobre o assunto, para a gente pensar como é que está se dando, né, o desenvolvimento da humanidade, das relações sociais, na medida em que o princípio nem sempre é um princípio de socialização de saberes ou da cultura, mas o princípio, por vezes, é empresarial ou industrial, na forma de obter lucros com os bens culturais que a própria humanidade formou. Tá? Então, queria agradecer a vocês pela estarem assistindo, obrigado pela paciência, e eu aguardo os comentários. Ok? Obrigado.